As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, mais um programa Presença Espírita no ar, aqui pela Rede TVM, canal 14. Hoje é quinta-feira e nós estamos ao vivo nessa noite especial da semana, que é esse encontro com o público que assiste o programa Presença Espírita há quase 10 anos. E nós agradecemos pela sua audiência e o programa está aberto para a sua participação através do telefone 3028-7122 ou então pelo Facebook, a nossa página na internet, o Presença Espírita Ponta Grossa. Você pode telefonar aqui e enviar as suas dúvidas a respeito do tema que falaremos na noite de hoje ou também de outros temas que já falamos. Inclusive, semana passada nós falamos, Ayrton, sobre a alimentação animal. Muitas dúvidas, é um tema polêmico, muitas pessoas têm, as pessoas têm divergência nesse tema, mas a doutrina espírita veio então esclarecer através do programa que vai estar no YouTube para que você possa assistir novamente. E hoje, se você quiser participar também, ligando aqui para nós e curtindo a nossa página no Facebook, participando do sorteio do livro, porque toda quinta-feira a gente traz uma obra importante para falar da doutrina espírita. A doutrina espírita que é a doutrina consoladora. A doutrina espírita que não é a doutrina do túmulo vazio, mas é a doutrina da alma imortal. Ela vem trazendo ao longo de mais de 150 anos essas consolações a respeito da vida no mundo dos espíritos, que a morte é uma simples ilusão e que nós devemos ter muita tranquilidade no momento dessa renovação. Faz parte da nossa vida, precisamos morrer para nascer novamente, e nesse ciclo de ir e vir é que o espírito vai burilando o seu caráter, vai conquistando virtudes do seu campo moral, vai melhorando os aspectos intelectuais. Esse é o nosso destino, a felicidade. E por isso que o programa Presença Espírita sempre vem com um tema importante, para que a gente saneie as nossas próprias dúvidas e com o próprio estudo, com a própria pesquisa, possa então engrandecer os conhecimentos. Isso é importante, né, Ayrton? A gente sempre, a sabedoria, né, na nossa vida. Que é o essencial, Silvia. Então, é um prazer novamente estarmos juntos, falando de um tema à luz da doutrina espírita. E nesse programa em especial, você pode participar, que nós estaremos tratando sobre o sonho e os sonos. Ou seja, o que acontece, em outras palavras, o que acontece conosco quando nós dormimos, quando nós repousamos. Então, essa é uma dúvida de muitas pessoas, na tentativa, por exemplo, de interpretar o que acontece conosco nesse período. Há interpretações diversas, tentando correlacionar situações, né, o que sonhou com a vida corpórea. Mas a doutrina espírita nos elucida, Silvia, que o que acontece nesse momento é o que Allan Kardec classificou como estágio de emancipação da alma. Então, nós emancipamos e entramos em contato direto com o mundo dos espíritos, de tal forma que, então, o que é esse processo de emancipação? É o que, quando o espírito se afasta do corpo físico, então os laços que unem o corpo e o espírito se afrouxam, então ele tem um maior distanciamento do corpo físico, que permite então esse contato com o mundo dos espíritos, e aí aquilo que ele grava, aquilo que fica registrado na sua memória, são o que nós chamamos de sonhos, de tal forma que algumas pessoas dizem, eu não sonhei, né? eu não sonho. É que na verdade muitas coisas que o espírito executou, ou que ele viu, ouviu, percebeu, não ficaram registradas na memória física, né? Então, nós dormimos e qualquer momento de um cochilo, uma fragilidade física em que permite que o espírito possa ter mesmo um momento rápido de emancipação, ele tem ele aproveita essa situação. Mas também a gente encontra na literatura espírita a questão de preparar-se para dormir.
né? Preparar-se para repousar, já que o espírito emancipado entra em contato com o mundo espiritual, pode receber instruções e buscar ambientes que nem sempre são os mais adequados. Então, uma orientação que a gente lê é sobretudo esses aspectos. O que você poderia dizer, por exemplo, sobre preparar-se para dormir bem? André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele fala disso, que mesmo que o corpo esteja inerte, não significa que a alma esteja tranquila, né? Pode estar vivendo tensões e uma série de situações aflitivas, né? Pesadelos e assim por diante. Né? É verdade mesmo, Ayrton. Tanto que a medicina vem estudando o sono há muito pouco tempo, há 60 anos mais ou menos, e ela fala sobre um protocolo chamado de higiene do sono, que são condutas que o paciente que tem um sono perturbado, não tem um sono reparador, deve tomar para que o sono seja mais tranquilo. Se nós trouxermos esse protocolo para a religião, para a doutrina espírita, nós poderíamos falar em higiene da alma, que são protocolos também, que nós devemos seguir alguns cuidados para que no momento do sono, sabedores que o corpo descansa, mas que a alma está em atividade, esse preparo faz com que a alma, nesse instante de liberdade parcial, possa alçar voos para regiões boas, para regiões equilibradas e que possa participar, inclusive de reuniões de esclarecimentos no mundo dos espíritos, para que ao voltar à Terra a alma esteja mais tranquila. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos conta a história de Vieira, que era um espírita, inclusive, que no momento do jantar fala mal de alguns aspectos da vida de um amigo que havia falecido. E quando ele vai dormir, ele, sem querer no jantar, evoca esse amigo, porque toca no nome dele, toca no nome de aspectos da família, da história familiar, de aspectos da própria intimidade do morto. Então, quando ele vai dormir, que ele se desdobra nessa liberdade parcial da alma, ele dá de encontro com esse amigo desencarnado, que não estava com uma cara nada boa, estava ali pedindo para ele explicações, como é que você, meu amigo, fala de mim na hora do jantar, e provocando perturbações tão grandes para esse personagem, o Vieira, que ele acorda achando que foi o jantar que fez mal, quando na verdade foi a invigilância dele em questões mentais, em questões de pensamento, que provocou essa perturbação. Então, nesse preparo do sono, não só a prece é fundamental, mas que nós tenhamos equilíbrio da mente, equilíbrio de pensamentos, equilíbrio de sentimentos, para que o sono, que faz parte da vida, que é complemento da vigília, tenha qualidade, que nós possamos acordar reabastecidos e não perturbados. E tem também as questões do pesadelo que você falava, mas as questões do sono premonitório. Tem pessoas que chegam na casa espírita e dizem para nós, Ayrton, poxa, todos os sonhos que eu tenho acontecem, nem sempre os sonhos que eu tenho são bons, às vezes eu sonho que alguém morreu e essa pessoa vem a morrer, né? É um tipo de mediunidade, é uma capacidade da alma? Como é que nós podemos entender isso, Ayrton? Bem, Silvia, os espíritos falam que nós, quando desprendidos nesse estágio parcial, nós podemos nos interessar pelo passado ou pelo futuro. E como você comentava, os espíritos podem entrar, então, em comunicação conosco, de tal forma que o espírito, então, recebendo essas influências desses espíritos, ou permutando com ele as ideias, então pode ter uma ideia do que se passará. Então, os espíritos, respondendo a Allan Kardec sobre as questões do sono e dos sonhos, elucidam que, muitas vezes, o que se acontece quando, por exemplo, sonhamos com alguém, senão que essa alma veio ter conosco durante esse estágio de emancipação. Então, ali se pode ter noções, por exemplo, sonhos de morte sonho de um ente querido, ou sonhos com determinadas situações, como acidentes, que porventura pode se acontecer. Mas também os espíritos recomendam muita precaução na interpretação dos sonhos, porque nem tudo que se passa com relação ao espírito se dá também com a vida do corpo. Então, por isso que o estudo, uma forma disciplinada do estudo da doutrina espírita nos faz precaução com relação a interpretações. Por exemplo, sonhei com tal coisa e isso significa tal coisa. Porque, de um modo geral, os sonhos premonitórios são quase que influência dos bons espíritos, dos mentores espirituais, direcionando-nos para alguns alertas, para alguns cuidados. A própria percepção da desencarnação é comum para muitas pessoas. Tanto sonhar com alguém que desencarna, que irá desencarnar, ou
ou no caso da própria desencarnação. Como nós, como espíritos, temos um planejamento reencarnatório, há também a previsão do gênero de morte e da época, então muitos espíritos pressentem a própria morte. Aquilo não passa senão de uma recordação. Então o espírito passa a ter quase que uma convicção da época, muito próximo daquilo que ele realmente entende que irá desencarnar. Mas o que os espíritos alertam é, não fiquemos preocupados com essa relação de tentar interpretar todos os sonhos, sobretudo os sonhos que são esses sonhos de previsão do futuro, porque nem tudo que se passa com o espírito é relacionado com a vida corpórea, e realmente se dará com aquilo que a gente sonhou. Por vezes não são mais do que preocupações da nossa vida cotidiana. Mas você falava então, Silvia, a respeito dessa intervenção dos espíritos durante o sono, mas que mais detalhes a gente pode falar? Porque a literatura, como você falava de André Luiz, tem vários detalhes. O que mais? Como os espíritos atuam nesses momentos de emancipação da alma? Olha, Ayrton, se a gente soubesse como os espíritos atuam nesse momento, nós tomaríamos mais cuidado na hora do descanso, principalmente no descanso, desse descanso de 8 horas que nós dormimos para encarar o outro dia. André Luiz nos conta que os espíritos benfeitores muitas vezes se utilizam de nós encarnados para a cura de doentes durante a noite. Eles se utilizam mais da noite porque a noite não tem a luz do sol. A luz do sol tem a capacidade de queimar miasmas, que são esses pensamentos negativos, mas tem a capacidade de queimar também matéria energética que os espíritos se utilizam para a cura de doenças, ou pelo menos para minimizar os sintomas dolorosos, os sintomas de sofrimento. Então, os espíritos se utilizam da noite e muitas vezes o material espiritual ele não é suficiente para o tratamento de algumas patologias, de algumas doenças. Então, os espíritos se utilizam das pessoas equilibradas que estão dormindo, levam-nas em espírito para hospitais ou mesmo para a casa dos doentes, para que ao contato com aquele espírito que está encarnado e pelo contato do elo de ligação entre os dois, o doente possa receber fluido vital da alma encarnada. Outras vezes, os espíritos nos utilizam também o nosso lar, aquele lar que ora, aquele lar equilibrado, para tratamento de doentes e muitas vezes para instruções para os espíritos encarnados. E nos utilizam, nós que somos os donos do nosso lar, para organizar essas reuniões para tratamentos, então, e para esclarecimentos. E para isso, nós temos que estar num estado mental, espiritual e psicológico muito equilibrado para que possamos fornecer, então, essas energias que os benfeitores espirituais muitas vezes precisam muito. E aí a gente vê a importância do sono, nós vemos a importância de cada um de nós, que somos almas imortais, o fardo terreno fica deitado na cama, mas nós que nunca descansamos, exceto em alguns momentos, como espíritos, continuamos a trabalhar. E nós precisamos ser boas ferramentas na mão dos espíritos superiores que muitas vezes precisam do nosso trabalho, da nossa disposição e do nosso equilíbrio mental e espiritual para fazerem um bom trabalho. Se você quiser saber mais a respeito de sono e sonho, é só ligar para o telefone 3028-7122 e falar com a Ayrton no Facebook, o Presença Espírita PG, Ponta Grossa. Nós já estamos aqui com o nosso convidado, vamos fazer um intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa. Até já. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Você pode participar do nosso programa pelo 3028-7122. Nosso companheiro Vinícius está atendendo. E também curtindo a nossa página no Facebook. Nesse programa estamos tratando sobre o sono e os sonhos. É um tema bastante interessante que nós vamos tratar mais em detalhes quando iniciarmos a nossa entrevista nesse bloco. Mas nesse momento iniciamos a sugestão de leitura da semana, que também é o livro que veremos sortear ao final do nosso programa. Então, ligando para cá, deixando seu nome ou dizendo na nossa página no Facebook que deseja participar do sorteio, você vai estar no último bloco, nós iremos sortear. Hoje, o Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, primeiro das obras básicas, publicada pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, tratando de diversas perguntas. São perguntas que ele dirige aos espíritos superiores que respondem desde o que é Deus, na questão número 1, finalizando com a questão 1018,
sobre a implantação do reino de Deus na face da terra. Então é a obra que trata desde Deus, da imortalidade da alma, dos espíritos, na natureza dos espíritos, os espíritos em diferentes condições, quer seja o espírito vindo para o mundo terreno, o espírito voltando para o mundo espiritual, de retorno para o mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre as leis divinas, as leis morais, sobre a perfeição moral. Então é uma obra que trata de diferentes aspectos que depois se desdobra nas demais obras que o codificador veio a lançar na sequência. Então nós sortearemos o Livro dos Espíritos no final do nosso programa e também um CD do Momento Espírita, que é várias mensagens gravadas, que esse é editado pela Federação Espírita do Paraná, que nesse volume número 18 há várias mensagens sobre as mães, como a mulher mãe, doutoras, heroísmo materno, mulher e dedicação, perdão de mãe, vale a pena ser mãe. Então esse CD é dedicado especialmente a mensagens sobre as mães ou dirigida às mães. Então que nós também iremos sortear ao final do nosso programa. Basta que você ligue para cá ou então deixe a sua mensagem na nossa página no Facebook. Bom, nós vamos então tratar do tema agora com a entrevista e a Silvia vai apresentar o nosso convidado e fazer as perguntas sobre o tema o sono e os sonhos. Então, hoje no programa Presença Espírita, nós estamos recebendo o Dr. Mário Augusto Crei da Costa, ele que é médico, cirurgião cardiovascular, é isso? Isso. E vai falar conosco hoje sobre sono e sonho. E ele é um trabalhador espírita da Casa Espírita Maria Dolores, também na Guarda Mirim, ele é trabalhador e ele participa de vários trabalhos no movimento espírita aqui na nossa cidade. Bem-vindo, Mário Augusto. Obrigado, Silvia. Obrigado pelo convite, pela honrosa oportunidade de estar aqui de novo falando sobre um assunto tão interessante. Então, o que os espíritos fazem enquanto que o corpo repousa? O que gostam de fazer. Né? Nós temos certas propensões de natureza espiritual e quando a gente se separa do corpo físico, nós não nos tornamos uma outra pessoa. Sono é a emancipação da alma. E nossa alma adquire as suas qualidades próprias dela. E nós vamos fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Senão nós somos afeitos a festas, provavelmente vamos procurar festas. Se nós somos afeitos a amigos, vamos procurar amigos. Se nós somos afeitos a bagunças, a coisas erradas, vamos para a bagunça e para as coisas erradas. Se somos afeitos à religião, se somos afeitos a buscar Deus, se Deus é uma busca constante na nossa vida, podemos também aproveitar este belo momento para buscar Deus. Então, aquele ensinamento de Cristo, onde está o vosso coração, né? Mais ou menos isso aí, né? Exatamente isso, nós vamos para as coisas que nós gostamos. E acho isso extremamente relevante, porque nós temos necessariamente que dormir, essa é uma necessidade física. E as pessoas perdem esse tempo precioso, porque vão dormir despreparadas, ou vão dormir com a mente poluída, com as coisas do cotidiano, e esquece, antes do seu momento de sono, da prece. E essa prece que eleva o pensamento até Jesus e que nos coloca em sintonia com Jesus, para que durante esses instantes de sono, nós possamos, muitas vezes na companhia de nosso mentor espiritual, de nosso anjo de guarda, ser levado a lugares de prece, de oração, de estudo, de compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. A gente costuma dizer que a gente vive como se fôssemos criaturas físicas na maioria das vezes. Esse é um grande erro da maioria dos espíritos encarnados, é não viver enquanto espírito. Nós temos tribulações do dia a dia, compromissos do nosso dia a dia, compromissos do mundo físico que nos prendem à vida física, que ocupam grande parte da nossa mente. Mas nós não devemos esquecer nem durante o nosso dia que nós somos essencialmente espíritos e não criaturas carnais. E no momento do sono, então, que no momento do desprendimento, é a oportunidade maravilhosa de se viver a vida espiritual na sua plenitude. Nos entendermos como criaturas espirituais, nos desprendermos, sim, das ocupações, das tribulações da vida terrena, que já nos prendem durante a maior parte da nossa existência, para que a gente possa daí pensar em ser encaminhado a lugares maiores e cuidar do objetivo maior da nossa vida na Terra, que é a perfeição espiritual, que é o aperfeiçoamento do Espírito.
Então é uma oportunidade ótima para que o nosso espírito possa evoluir. É difícil evoluir na Terra, né? Não é muito simples, nós somos colocados sob situações difíceis o tempo todo. Mas no momento do sono, é o momento do preparo para o dia seguinte, é o momento de reflexão do que o nosso espírito vivenciou durante o seu dia, é o momento em que a alma emancipada possa olhar para a sua vida com um olhar mais crítico, porque ela já não está mais presa ou ligada à condição terrena. Então é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de meditação e é a oportunidade de buscar a essência do que somos, filhos de Deus, buscarmos o amor ou a semente divina plantada dentro do coração da gente, para que através dessa semente nós possamos nos encontrar com Deus verdadeiramente. Eu gostaria de saber como fazer para a gente se libertar dessas teias que nos amarram à matéria. E aqui eu não estou dizendo, como o Dr. Mário disse, das preocupações da família, do trabalho, das contas a pagar e dos problemas naturais da vida que nos prendem à matéria, mas da teia que nos prende ao corpo mesmo, porque tecnicamente nós somos muito unidos às células do corpo físico. Como é que no sono essa liberdade, então, acontece? Veja, quanto mais espiritualizada a pessoa, maior é a facilidade que ela tem, né? Nós temos espíritos que são verdadeiros missionários durante o sono, e vocês comentavam aqui das várias atividades, né, no primeiro bloco, que o espírito pode executar durante o sono, como reuniões para ajuda, para evangelizações, para ajuda em tratamentos, para socorro no mundo espiritual. Muitas vezes os espíritos se utilizam de nós para as suas atividades durante o período noturno, então nós ficamos em trabalho, né? E quanto mais a gente consegue se espiritualizar, quanto mais a gente vive uma vida voltada para os aspectos espirituais, mais fácil é esse processo de emancipação. Quanto mais materialistas somos, mais ligados nos tornamos e mais difícil é essa emancipação da alma por ocasião do nosso sono. Eu queria saber uma pergunta. A pessoa que é preguiçosa, o indolente, que não gosta mesmo de fazer nada, no momento do sono ela também fica ali do lado do corpo? É exatamente o que eu estava falando antes, quer dizer, o sono não modifica o que nós somos, né? Ele talvez acentue mais ainda as nossas características. E se a pessoa não gosta de fazer nada, ela também durante o sono não vai querer fazer nada. E perde a oportunidade de vivenciar esse tempo, né? Dormimos 6, 7, 8 horas por dia, se perde a oportunidade de vivenciar experiências fantásticas durante esse período. Algumas pessoas dizem, né, puxa, enquanto a gente dorme, estamos perdendo a vida, estamos perdendo o tempo. Exatamente o contrário. A ideia é que o tempo de sono seja um tempo ganho e muito bem aproveitado, desde que a gente tenha essa capacidade e essa disciplina, né, de cuidar da higiene do nosso sono, como vocês já comentaram previamente, dos pensamentos que a gente leva para o sono antes de dormir, para que nesse instante de desprendimento a gente possa não perder tempo, mas ganhar tempo para fazer coisas extremamente importantes, para promover ajuda, para promover socorro, para promover a melhora da nossa própria vida íntima, para nos preparar para as coisas que nós temos que enfrentar, para as nossas missões, para os nossos compromissos, enquanto espíritos encarnados na Terra. Se você quiser saber sobre sono e sonho, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122. O Ayrton também está ali respondendo as questões na nossa página no Facebook. Você poderá conversar também com ele já, e ele já responde. E agora a gente vai fazer um intervalo. Já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando da visão espírita do sono e do sonho. E o Dr. Mário Augusto está nos esclarecendo a esse respeito. E ele falava algo bastante significante, que nós somos um espírito imortal vivendo uma experiência material. Então é isso que eu gostaria de saber dele. O cérebro físico, que é totalmente material, que tipo de limitação ele ocasiona para o espírito? Nós dormimos, nos desprendemos, vamos para o mundo dos espíritos, mas depois o espírito se conecta de novo com a matéria.
O cérebro, ele é um limitador das lembranças e tudo que o espírito trouxe do outro lado? É um limitador extremamente importante, porque o nosso cérebro, ele grava tudo aquilo que nós vivenciamos enquanto os nossos sentidos captam, enquanto nós estamos acordados. E ele tem um conhecimento acerca do mundo material. Bom, aí começa o primeiro problema. Quando nós vamos para o mundo espiritual é diferente do mundo físico. Então, como transportar as experiências vividas no mundo físico em contato com situações que não existem ou com coisas que não existem no mundo material? Então, quando o cérebro faz esse transporte, ele traz lembranças um pouco confusas. Por isso que nossos sonhos eles não são imagens muito perfeitas. Ou nós fazemos conexões por semelhança. Nós estávamos numa coisa que parecia um barco, ou parecia um trem, ou parecia... É um meio de transporte do mundo espiritual que não existe uma coisa igual na Terra. E o nosso cérebro, ele tenta adaptar aquela lembrança ao que ele tem de conhecimento na Terra. Então, o nosso cérebro nunca consegue trazer com perfeição o que acontece do lado de lá, porque é uma outra realidade. Esse é o primeiro problema. Nós temos a barreira temporal. Isso é uma coisa interessante, Divaldo Franco nos fala disso. Às vezes a gente cochila um pouquinho e daí fala assim, acorda rápido, assim, nossa, tive um sonho, né? Aí dormiu um pouco e leva 3 horas para contar o sonho do que aconteceu. Então, o tempo no mundo físico é um tempo totalmente diferente do tempo no mundo espiritual. Né? E isso cria uma outra barreira de intercomunicação do que a gente viveu no mundo físico e do que a gente viveu no mundo espiritual. De forma que, por conta disso, a gente tem muita dificuldade em ter as lembranças corretas do nosso sono. Mas, como o sono ele é importante para nós, né? Então vem a segunda pergunta, que eu não sou entrevistador, mas já vou fazer para mim essa segunda pergunta, né? Então, de que nos serve? Como é que a gente pode, eu falava da gente aproveitar os momentos do sono, se o nosso cérebro depois não consegue aproveitar isso de forma precisa? É uma questão interessante. Veja, a gente não consegue ter a lembrança perfeita de tudo aquilo que a gente vivenciou. Mas os pontos principais ficam retidos em nós como intuições, muitas vezes, daquilo que a gente precisa fazer. E os espíritos se utilizam do sono para nos dar bons conselhos, boas advertências, E quando a gente acorda, a gente às vezes tem até alguns insights. Puxa, eu tenho que fazer tal coisa. Acordei com a ideia que eu tenho que fazer tal coisa. Aquilo nos foi transmitido durante o sono, que nós precisávamos fazer aquilo, ou precisamos fazer um exame médico, muitas vezes, puxa, tenho que me preocupar com a minha saúde, tenho que ir lá fazer um check-up porque eu estou com problema. Às vezes acordamos com essa intuição, às vezes fomos avisados em sono. Então nós não temos mais a lembrança exata da experiência do encontro, da conversa que nós tivemos, mas nós trazemos de volta a ideia que temos que ter isso. Até porque a comunicação no mundo espiritual não é mais comunicação por palavra, mas é comunicação por pensamento. E quando nós pensamos como criaturas encarnadas, nós pensamos por palavras, nós queremos traduzir todos os nossos pensamentos por palavras. E a comunicação espiritual é feita de uma outra forma, não é por palavras necessariamente. Então, mas ainda assim esta comunicação existiu. Ainda assim o nosso espírito assimilou advertências, conselhos, aprendizados, experiências boas ou más que ele viveu durante a experiência do sono e que traz para a sua vida espiritual e para a sua vida física, e influencia na sua vida física depois de forma bastante intensa, embora o cérebro não tenha registrado, não consiga registrar isso com precisão e detalhamento. E é interessante, porque o André Luiz fala isso também, né? Que o ser humano não lembra, mas o espírito imortal se lembra, né? O espírito lembra, e isso é muito normal, inclusive, porque o nosso espírito, não só de experiências de sono, o nosso espírito traz experiências que ele viveu antes de encarnar, inclusive. E a gente tem uma situação, isso é uma coisa muito comum com a gente que trabalha com o diálogo fraterno, nós atendermos médiuns que assumiram o compromisso no mundo espiritual de virem à Terra para trabalhar com a sua mediunidade em favor daqueles que precisam. E invariavelmente essas pessoas não têm conhecimento, ou quer dizer, não tem, o cérebro físico talvez não tenha o conhecimento pleno, mas elas chegam assim, puxa, eu tenho a sensação que eu tenho algo para fazer e que eu não fiz ainda. Minha vida não está completa, falta alguma coisa, parece que eu não estou satisfeito com o meu trabalho, com o que eu faço, está me faltando alguma coisa.
E a gente pergunta, você tem a sensação que tem uma missão a cumprir? Pois é, alguma coisa assim. O que é isso? É o espírito consciente de que ele assumiu um compromisso lá na vida espiritual de desenvolver uma atividade na vida com a sua mediunidade, avisando o seu cérebro físico, até alguma coisa para fazer. Mas como essa comunicação ela tem todos os entraves do cérebro físico, essa comunicação não chega de forma muito clara, né? E às vezes na casa espírita, nos trabalhos de atendimento fraterno, de diálogo fraterno, a gente vai esclarecer as pessoas do que está acontecendo com ela, né? Desse chamamento interior, né? Que não é só da mediunidade, N outras coisas e compromissos que a gente assume no mundo espiritual de vir fazer na Terra, na prática do bem, no exercício do bem, para a nossa evolução espiritual. O nosso íntimo nos cobra, o nosso espírito nos cobra, nós temos alguma coisa para fazer. Então você que está vivendo alguma sensação de que tem alguma coisa para fazer, deve ter mesmo, seu espírito pode estar cobrando de alguma ou coisa, lembrando, lembrando, precisa fazer alguma coisa. E uma das grandes esperanças de cada um de nós é o reencontro com aqueles que já partiram para o mundo dos espíritos e que a gente tem tanta saudade de um reencontro. Então, já que nós nos desprendemos parcialmente do corpo no momento do sono, é possível esse encontro? Você já respondeu se podemos nos lembrar, porque nós não lembramos muito bem disso, né? Às vezes a gente sonha com a pessoa, então esse é um momento de reencontro? É um momento onde ocorrem muitos reencontros. Eu tenho preocupação quando a gente fala isso aqui de forma na TV, né? Aberta a todo o público, que a gente deve tomar muito cuidado para que não vá dormir e invocando os nossos parentes ou amigos falecidos. Porque esses encontros, eles são possíveis, mas eles dependem do espírito que está desencarnado poder se comunicar conosco. Então isso não basta a nossa vontade, não basta eu querer, mas basta que o espírito esteja propenso ou em condições de se comunicar. Por exemplo, um espírito que teve, às vezes, uma morte repentina, ele está com muita saudade, por exemplo, da sua família, na mesma proporção que a sua família aqui está com saudade dele. E ele, às vezes, está no mundo espiritual, em uma casa de tratamento, de repouso, em acompanhamento cheio de cuidados. E, às vezes, um contato, num determinado momento, com os familiares, a emotividade desse instante pode ser tão intensa que pode desequilibrar esse espírito que está já numa fase de recuperação do trauma desse desencarne, às vezes abrupto, às vezes acidental. E esse reencontro com a família, que está cheia de saudade, que está sofrendo, pode levar a um desequilíbrio e, ao invés da gente ter um encontro que vai ser saudável, tanto para o encarnado, que vai poder matar a saudade, quanto para o desencarnado, acaba sendo um encontro perturbado. E a invocação durante o sono pode induzir a situações como essas, onde a gente, durante o sono, vai em busca do espírito e atrai ele para junto de nós, sem que muitas vezes ele tenha condições. Ele tem sim o livre-arbítrio. Isso é importante que se diga, mas por que Deus permite isso? Porque o espírito tem o livre-arbítrio. Claro que ele tem uma proteção lá, ele vai ser aconselhado a que não vá a esse tipo de encontro, mas ele tem o livre-arbítrio de, num ato de desespero, assim como o do nosso do lado de cá, irmos ao encontro uns dos outros e esse encontro não ser positivo, não ser saudável. Então é possível encontros, os encontros muitas vezes, os sonhos com os nossos parentes ou amigos desencarnados são encontros espirituais muitas vezes. A gente não se lembra dos detalhamentos, como a gente já comentou, mas ficam às vezes impressões, às vezes boas, às vezes ruins, que tem muito a ver com esse estado de espírito do outro lá e com o estado de espírito que nós estamos também. Às vezes o outro até está bem, mas nós não estamos. Então, que tipo de emotividade que aquilo vai despertar em nós? Então, tem que ser muito cuidadoso. A gente deve pedir a Deus que, quando for possível, e se for possível, Ele nos conceda a graça de podermos matar a saudade de um ente querido que desencarnou. Mas não a gente evocar o espírito que vem ao nosso encontro, porque isso pode ser perturbador para ele e para nós também. E se nós podemos encontrar aqueles que nós amamos, será que nós podemos encontrar os nossos desafetos também? Eles podem nos fazer algum tipo de mal?
Agora a gente vai fazer o último intervalo e o Dr. Mário Augusto vai nos responder quando nós voltarmos para o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, falando hoje de sono e sonho. Eu perguntava para o Dr. Mário Augusto se nesse reencontro, já que nós podemos encontrar os nossos entes queridos, se a gente pode encontrar também desafeto, eles podem nos fazer mal? Pode, infelizmente podem, né? A vida é assim, a gente tem o lado bom e tem o lado ruim, depende muito daquilo que a gente alimenta. E os nossos desafetos podem vir nos procurar. Cristo tem uma frase bastante impactante, como todas as que ele diz, né? Mas no momento que algumas pessoas vão colocar as oferendas no altar, ele diz antes: vais antes reconciliar-te com os teus inimigos enquanto te encontras em caminho com eles, para que não te suceda, que ele te leve ao oficial da justiça, esse ao juiz, esse ao cárcere, do ano não sairás até pagares o último dos centes. Quando a gente cultiva durante a vida inimizades, nós nos pomos em situações assim, né? Então é importante que... O que significa enquanto te encontras em caminho com eles? Enquanto nós estamos encarnados aqui. Nós devemos não cultivar inimizades, mas buscar os nossos desafetos para que eles nos perdoem, para que nós possamos perdoá-los, para que nós possamos conviver bem. Porque todas as vezes que nós mantemos alguns desafetos, tanto criaturas encarnadas que podem, também durante o desprendimento do sono deles, vir ao nosso encontro para nos cobrar, para nos atormentar, para nos perturbar, assim como aquelas criaturas que são nossos desafetos desta vida que desencarnaram, podem depois de desencarnar vir a nos perseguir, e por isso que o assassino costuma ter pesadelos com a sua vítima. Isso é bastante comum, porque a vítima, quando não consegue perdoar o seu algoz desencarnada, ela também não tem paz do lado de lá, porque ela não perdoou, e aí, em vez dela ir ao mundo espiritual, onde ela vai poder se preparar para uma nova existência, enfim, viver a sua vida enquanto espírito, ela fica ligada à Terra pelo seu desejo de vingança, pelo seu desejo de desforre, e cria um elo kármico com o seu algoz, e durante o sono é o momento que ele se utiliza para causar os maiores danos àquele que foi o seu algoz, e daí até pagares os últimos dos sentidos, né? Daí essa expressão, quer dizer, a pessoa fica sendo atormentada durante a sua encarnação inteira, sofrendo com pesadelos, com traumas, e não consegue esquecer o crime que praticou, porque a vítima do seu crime não deixa que ele esqueça, porque passa a acompanhá-lo dia e noite, fazendo com que ele passe por tormentos terríveis. Como é que a gente se liberta disso? Apenas com o bem. O único antídoto ao mal é o bem. É momento de reflexão sobre a transição que o planeta sofre, deixando de ser um mundo de provas e expiações para passar a ser um mundo de regeneração, onde nós necessitamos lembrar do ensinamento de Jesus de amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Apenas dessa forma, quando, embora nós até possamos ter pessoas que não gostem de nós, mas nós não podemos ter pessoas de quem nós não gostamos, pessoas a quem nós desejamos o mal, porque apenas o nosso sentimento interior de maldade, de mágoa, é que permite que eles nos acessem desta forma. A partir do momento em que nós estamos elevados espiritualmente, voltados para o bem, no momento da nossa emancipação da alma, nós vamos a lugares onde espíritos inferiores, desejosos do mal, não têm acesso ao nosso espírito. É dessa forma que nós não nos libertamos. E à medida que nós emanamos coisas boas, mesmo para as pessoas que nos emanam coisas negativas, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que aprender a orar para as pessoas que não gostam da gente, e respeitá-las, e sermos indulgentes para com elas. Se ela não gosta de nós, alguma coisa de errado nós devemos ter feito. Talvez a gente não se lembre, talvez não seja nem desta encarnação, seja de outra, mas nós devemos orar por essas pessoas para que esse ranço, para que essa mágoa possa ser diluído com o amor de nossas preces. É uma boa tarefa para a gente desenvolver essa, né?
do perdão aos inimigos, do esquecimento das faltas, né? E de incluir nas preces noturnas, não a prece, a gente costuma orar para as pessoas que a gente ama, né? Para que Deus proteja este, aquele ou aquele. Nós devemos orar especialmente pelas pessoas que nós temos dificuldade de amar. Para que Deus permita que no nosso coração, através da prece, brote por essas criaturas o amor verdadeiro. Porque é muito fácil amar os filhos queridos, muito fácil amar a esposa dedicada, é muito fácil amar a mãe que tudo faz por nós. Mas como fazer para amar aquele desafeto? Aquela pessoa como às vezes nós temos antipatias naturais. E veja, ter antipatia é uma coisa, ter ódio é outra. Eu posso não simpatizar, eu posso não comungar com a sua forma de pensar, eu posso não querer o seu estilo de vida para mim, mas eu posso desenvolver para você um olhar de carinho, de piedade, de compreensão, sem julgamentos, sem imaginar porque eu penso diferente, que eu sou melhor do que você. Eu apenas tenho uma forma diferente de pensar, que é a bagagem que eu trago da minha existência e que se modificou ao longo da existência. Eu nem sempre pensei assim. Quer dizer, será que a minha vida... Hoje eu penso assim, eu pensava diferente. Será que o resto da minha vida toda eu fui uma criatura errada? E a gente tem o hábito costumeiro de achar que quem não pensa como a gente está errado. Mas lembremos-nos, nós sempre pensamos assim. Então o resto da nossa existência toda nós estávamos errados e só agora que estamos certos? Ou será que nem agora estamos certos e amanhã, depois, vamos ter uma nova ideia? Então não existe certo ou errado. Existem leis divinas que devem ser seguidas, e uma delas é não julgar. Então nós não devemos estabelecer julgamento de valores acerca das pessoas. Nós temos que ter entendimento do que é bom e do que é ruim, especialmente para nós, sem que isso implique em julgar a atitude alheia. Bom, nós vamos ter que pedir para o Dr. Mário voltar a falar desse tema, porque a gente ficou com várias questões aqui ainda, questões importantes, e a gente vai fazer isso, então vamos dar continuidade numa próxima data. Agora a gente vai para o sorteio dos 2 presentes, o Livro dos Espíritos e o CD Momento Espírita, que trata da maternidade. Então vamos colocar aqui. Então a gente vai sortear primeiro o Livro dos Espíritos. Eu sei? Então vou pegar de olho fechado. Tchau. Aí, então... Então quem ganhou foi a Adriane Seremita, né? Pedro participou pelo Facebook e vai levar o Livro dos Espíritos, e nós vamos deixar na livraria A Educadora, na Santos Dumont. Agora vamos para o Momento Espírita, volume 18, tem várias mensagens que tratam sobre as mães. Também aqui de olhos fechados, vamos lá. Então a Marinete Kozlowski Dropa que vai receber o Momento Espírita, tá? O volume 18. Obrigada, Dr. Mário Augusto, pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, por enorme satisfação de estar aqui. Eu sempre aprendo muito mais com vocês do que qualquer outra coisa, é sempre um grande prazer. Esse assunto é uma delícia, a oportunidade de falar não só da doutrina espírita, mas falar das coisas do Cristo. Sempre importante a gente lembrar que não adianta conhecer Kardec sem conhecer o Cristo antes. Então é um prazer incomensurável estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, mais um programa Presença Espírita. Nesse mês de outubro. Até lá, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Um abraço fraternal e até o nosso próximo programa.